semana tá no ar e ele vai vir doce, com um cheirinho bom, daquele cheirinho de forno de mãe, sabe? Porque esse TPM é especial Dia da Mulher. E a nossa convidada é a Vanderleia Escolaro Mecabô. E eu vou chamar ela aqui pra gente já começar esse bate-papo, que com certeza vai ser doce e delicioso. Bora lá? Aqui o pessoal que já vai entrando, sejam bem-vindos, bem-vindos ao TPM Conecta dessa semana, a minha família que está aqui presente e a todos vocês que são convidados a entrar e saborear essa conversa maravilhosa que nós vamos ter com a Vanderleia. Daqui a pouquinho ela já está entrando para conversar conosco. Aqui do ladinho, ó, tem um aviãozinho, né, com a flechinha virada para lá. Manda esse aviãozinho para quem você puder, para quantas pessoas você puder. Eu tenho certeza que essa live ela vai inspirar você. Meu nome é Michele, eu sou terapeuta integrativa e o TPM Conecta surgiu com a ideia de trazer histórias de pessoas reais como eu, como você, para a gente compartilhar. E também, claro, profissionais de diversas áreas em que a gente divide assuntos num bate-papo bem descontraído, bem gostoso, para que essas pessoas possam dividir com você algo que talvez vai ajudar você em algum momento da tua vida. O TPM Conecta começou ano passado. Nós já estamos na 25ª encontro. Então, toda semana tem um encontro. Nós tivemos uma pausa aí nas férias e agora a gente está retornando e, em especial, agora em março, com temas relacionados à mulher, à vida cotidiana. E quando a gente fala de mulher, a gente não está falando só do sexo feminino. A gente está falando de mãe, de esposa, de irmã, de namorada, de alguém que você convive na tua vida e que é mulher. E compreender esse mundo feminino, com certeza, vai fazer você... A Vanderleia já está entrando, vamos recebê-la. Olá, bem-vinda, Vanderleia! Tudo bem? Tudo bem? Bem-vinda ao TPM Conecta. Uma honra, uma gratidão imensa receber você aqui hoje. Muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre os diversos papéis das mulheres, Isso né? mesmo. E eu gosto muito de ter essa conversa contigo sobre isso, porque você, para mim, é um exemplo, né? De uma mulher que inspira pelos diversos papéis e que se transforma a cada dia, né? E que passou por vários desafios, como todos, né? Nós passamos no dia a dia, e que nesses desafios você se reinventou. Então, eu quero que você se apresente, né? E a gente começa o nosso bate-papo. Tá bom. Então, pessoal, boa noite. O meu nome é Vanderleia, né? Eu sou mãe, sou esposa, sou professora, sou empresária, né? Confeiteira aí, né? E estamos trabalhando aí nesse mundo, sempre desejando muita felicidade para o pessoal, né? Tanto que o slogan é um pedacinho de felicidade a cada mordida, né? Mas é sempre tentando transmitir sempre o melhor para as pessoas, né? Um pouquinho do amor que a gente sente aí, a gente tenta distribuir em todos esses papéis que a gente tem aí na vida da gente, né? Isso aí. Como você trouxe, né? São vários papéis. A gente começa com filha, né? E aí a gente se desafia como estudante, como esposa, né? E aí Bem, vem um dos grandes desafios que é a maternidade também, né? Vivida de várias formas. um dos maiores, né? Eu diria. Isso aí. E no meio disso tudo teve uma pandemia, né? Todo por... E aí você começou a tua jornada profissional, né? Também em outros caminhos. Você começou com a matemática e começou na área corporativa. É, eu saí de Curitibanos muito nova, né? Então a gente, 17, não tinha nem 18 anos ainda, né? Fui fazer a faculdade, né? A tão sonhada faculdade de matemática, né? E aí fui para lá, me vi sozinha, me vi crescer, me vi virar mulher, né? Porque aí você começa a ver que a vida não é só no colo da mãe, só no colo do pai, né? Ela é parte da gente, né? Tomar as atitudes. Então, assim, me vi crescendo, me vi me tornando mulher, trabalhei, né, como estagiária dentro da UFSC, saí de lá. Entrei no curso primeiro não querendo trabalhar com escola, entrei no curso querendo ser pesquisadora, depois
Aí me vi forçada a retornar para minha cidade e concluir os meus estudos em Curitibanos, né? Não pude concluir na universidade que eu almejava, em função de várias outras coisas que aconteceram, né? Enfim, terminei aqui, trabalhei na Berlan, trabalhei numa empresa, né? No financeiro de uma empresa, voltei trabalhando no financeiro da empresa. E aí nos estágios me encontrei como professora. Eu disse, quando cheguei na parte dos estágios, eu disse, não, é aqui que eu tenho que estar. É aqui que eu vou fazer um pouco de diferença para esse planeta, né? Trabalhando com as crianças, trabalhando com eles e tentando mostrar que o mundo não é tão ruim assim, que dá para fazer melhor, né? E é o que a gente precisa fazer, né? Dar o nosso melhor para receber o melhor, né? E aí me encontrei como professora. Saí da área corporativa, fui trabalhar nas escolas. Na escola já tem 12 anos de sala de aula, né? Já aí, 12 anos de caminhada. E no meio dessa caminhada, né, tive minhas duas filhas e na segunda gestação, na segunda licença maternidade, me vi parada em casa e mãe e sempre na ativa, sempre trabalhando, sempre fazendo as coisas. Eu disse, nossa, eu tô tão parada, eu preciso fazer alguma coisa. E aí foi quando eu encontrei o curso dos clubes, né? E aí eu disse, vou me aventurar. E daí nessa aventura eu apresentei o curso para uma pessoa, a pessoa, nossa, eu compraria certeza. Aí eu disse, bah, será que é isso, né? Porque eu gosto de fazer doces, né? Sempre gostei, né? Salgado eu gosto, mas não é muito a minha área. Prefiro doce. E aí eu disse, será que tá aí uma renda extra de repente, né? Porque só o professor a gente sabe que, apesar de ter todas as, as questões, né, ideológicas nossas como professor, a gente sabe que às vezes o salário não poderia ser melhor do que é, né? Visto toda a demanda que a gente tem como profissional. Mas, enfim, eu ali parada, eu digo, não, preciso me movimentar, preciso me mexer, preciso fazer alguma coisa, né? E aí vem reinventando de novo, né? Vamos se reinventar, vamos fazer alguma coisa. E aí eu comecei, aos pouquinhos, fui oferecendo, as pessoas foram comprando, eu digo, então, eu acho que é por aqui o caminho, vamos investir, né? E aí, durante essa licença em maternidade, investi nos cursos, comecei a fazer os cursos. Foi uma experiência muito legal, vendi. Nossa, no primeiro ano foi muito legal, assim mesmo, assim, eu achei, em 3, 4 meses, fiz uma boa renda, assim, achei que não ia ser tanto quanto eu imaginava, mas superou as minhas expectativas, assim, né? Aí, acabou a licença maternidade, voltei às aulas, tive que pisar um pouco no freio, porque, né, as duas coisas eu não estava conseguindo abraçar do mesmo jeito como eu gostaria, então pisei um pouco no freio. Agora eu estou trabalhando mais por encomenda, né? Já não está mais. Porque quando estava de licença, ligava, pedia, assava, ia lá, entregava, estava tudo certo, né? Mas agora voltando a trabalhar na escola, aí eu disse, não, então vamos ficar nas encomendas. Mas ainda assim, é uma boa fonte de renda, é bem Aí prazeroso. equilibrando as coisas entre mãe, esposa, professora, empresária. É isso mesmo. Equilibra muito. E é o meu momento de relaxamento, eu digo assim. As pessoas falam, nossa, mas você nem em casa não vai descansar, vai trabalhar, vai fazer cookie para vender? Vou fazer cookie para vender, me relaxa, me acalma, né? É um momento que eu me dou um pouco e eu sei que esse amor que eu sinto por cozinhar, por fazer os cookies, né? Vai nas pessoas, né? Eu sei que chega nelas, né? Até teve uma colega minha uma vez que ela comprou o cookie e ela disse assim, meu Deus, Anelé, você não tem noção como me acalma comer um cookie teu, como me traz felicidade. Eu digo, olha, que bom ouvir isso de você. Ela disse que era um carinho no coração dela cada mordida que ela dá. Aí eu disse, que bom que você sente isso. É esse o meu intuito, é que você sinta um pouco de felicidade, um pouco mais de carinho, cada vez que saboreia, né, um cookie nosso. E é legal que, bom, nós temos uma proximidade, né? Nós somos parentes, né? Então, eu conheço um pouquinho além, né? Do que o pessoal que está conhecendo a Wanderleia hoje. E é legal ver o envolvimento da pequena, né? Da Cecília, em especial, que já é maiorzinha, né? Ela tá aqui até fazendo as tarefas do ladinho. Ela trabalha, ela é a menina do marketing, né? É ela que faz os marketing aí, que ajuda a dar um oizinho. É a menina do marketing, né? Então, a Ceci, ela tá sempre ali junto, então é um momento de vocês duas também,
né? Isso vai além, por isso que esse amor, e eu comi o cookie, né? E a gente sente o amor nas gotinhas de chocolate. É, Cada vez que a gente morde, a gente não está mordendo, não está tendo só um doce, é uma experiência. é. A ideia é essa. Transmitir isso, né? Isso Né? porque é feito com esse amor de família, né? É, E deixa eu resgatar um pouquinho de tudo que você falou, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, de matemática, a área das exatas é uma área que o pessoal geralmente tem, tipo, ai, matemática, né? né? A professora brava, né? O professor é brabo, é ruim, vou fazer um curso que não tem matemática, a gente escuta muito disso, né? Sim, bastante. E aí também é uma área bastante masculina, né? E bem desafiadora, né? E é Muito. interessante que você trouxe a matemática para a suavidade, né? Dentro da sala de aula. Então, você trouxe o teu masculino e o teu feminino, que é o cuidar, o zelar, o transmitir, o nutrir, educar, né? Então, eu acho que é uma soma e tão completa e tão bonita, né? Que faz desses 12 anos de sala de aula algo que quem recebe, né, as pessoas por quais você passa na vida, com certeza deixa a marca tão doce quanto os cookies que você faz. Né? Né? É, é uma experiência, assim, tanto que você falando que é uma área muito masculina, eu até escutei uma vez um comentário de um colega, que ele disse assim, nossa, você é muito humana para dar aula de matemática. Aí eu disse, nossa, eu não sabia que não tinha que ser meio robotizado o negócio, né? Eu disse, eu acho que a gente está lidando com pessoas, né? Que têm as suas demandas, que têm as suas frustrações, que têm as suas alegrias, as suas tristezas, como todos, né? E nem sempre eles estão bem, né, para aprender. Eles são crianças, então, assim, a questão de lidar com os sentimentos, com as coisas que acontecem no dia a dia deles, às vezes eles não sabem lidar com aquele sentimento. Às vezes vai extravasar lá na sala de aula, né? E aí, poxa, você já tá com tudo aquilo fervilhando ali dentro, né? Aí chegar na sala de aula tem o professor ali que só briga, só xinga, só, né? Não, a gente tem que acolher um pouco, né? Eu costumo brincar com eles, que eu sou igual galinha, eles são meus pintinhos, é tudo embaixo das minhas asas. Não tem, né? Eu acoco muito eles. Eu costumo muito acocar eles, a conversar, chamar para conversar quando eu vejo que não tá bem, né? Até eles mesmos falam, nossa, prof, mas você é de matemática, sim. Eles ficam meio assim, quando a gente entra, eles já, você é braba? Eu digo, vamos conversar, daí que você vai ver se eu sou braba ou não. Né? Começa por aí, né? Eu digo, vamos conhecer? Né? E aí, quando a gente começa a conhecer, eles vão vendo e torna o aprendizado mais prazeroso. Querendo ou não, assim, a gente consegue ter até um domínio de turma um pouco melhor, eles conseguem saber. Claro, eles vão conversar sempre, é normal, é natural deles, né? Eles têm muita coisa para falar, né? Mas a gente consegue uma dinâmica de professor e aluno muito melhor com essa relação do que simplesmente ser só ali taxativo, né? Sempre o mesmo, né? Claro, tudo dentro do limite, mas é uma relação muito mais agradável, muito mais tranquila de se trabalhar dentro de sala do que aquele nervosismo que eu, por exemplo, sentia quando o meu professor às vezes entrava. Claro que eu sempre me dei muito bem em matemática, então nunca tive muito problema com o professor em si, mas eu ficava nervosa no sentido dele não gosta de conversa, ele não gosta disso, ele não gosta daquilo, ele não gosta daquele outro, vão ficar meio paradinha, né? E a gente via que a sala inteira se enrijecia nas carteiras quando o professor chegava, né? E eu achava, e eu depois nas minhas experiências eu percebi que aquilo não ajuda muito, né? O que vai ajudar é ter essa relação aberta com os alunos ali, deles poderem contar contigo, às vezes não é para aprender a fazer 2 mais 2, às vezes é para mostrar para eles um caminho que às vezes eles não estão enxergando, ou para dizer, filho, se acalme, né? Se acalme que não é uma tempestade, não precisa fazer uma tempestade num copo d'água. É só uma gotinha que você está tendo aí, não é uma tempestade, né? E fazer eles se acalmar e achar um caminho e se centrarem, né? Isso é muito bacana. Eu acho muito interessante que você trouxe, né? Que nós tivemos os mesmos professores, praticamente, né? E nós tivemos boas experiências e experiências que nos marcaram, né? Positivas ou não. E eu tinha professor, por exemplo, de física, né? Que tocava violão, que fazia paródia com as fórmulas, e aquilo era agradável de aprender, né? Eu posso dizer que hoje eu estou trabalhando como terapeuta porque uma professora, né, quando eu tinha 15 anos, percebeu que eu precisava conversar.
E ali ela me despertou algo que hoje eu sou quem sou, talvez porque naquele momento, quando eu tinha lá, sei lá, 13, 14 anos, eu fui vista. Alguém te viu, Então, né? alguém me viu. Então, assim, a matemática que você traz, né, ela não é só a solução de problemas, porque na vida a gente resolve problemas. Às vezes o pessoal acha lá que é só 2 mais 2, como você trouxe, né, a fórmula de Bhaskara, que, né, Aham. para que serve isso? O que eu vou Beleza, usar na fala vida? agora, Talvez você nunca mais vai usar na vida, mas só o fato de você se desafiar, né, a complexidade de aprender aquilo vai te ajudar com outras coisas na vida. É o que eu costumo falar para eles. Eu digo, gente, nem tudo que está aqui vocês vão ver a aplicabilidade dela direta, assim, visivelmente falando, no teu dia a dia. Mas isso vai ajudar você a desenvolver uma linha de raciocínio que você sim vai usar isso no teu dia a dia, né? Teu pensamento organizacional, tudo isso vem dessas conexões que você faz quando você está trabalhando, por exemplo, uma fórmula de Bhaskara, que tem um passo a passo para ser resolvida, né? Esse passo a passo é pensamento organizacional, e pensamento organizacional você usa no teu dia a dia desde a hora que você levanta, né? O que eu vou fazer primeiro para não me atrasar, né? Qual é a sequência de coisas que eu preciso fazer, né? E aí eles começam a ver com outros olhos. Claro, sempre vai ter aquele que não gosta da matemática. Eu sempre digo para eles, digo, se vocês não gostarem da matéria, tá tudo bem. Gostando de mim, nós já estamos meio caminho andado, né? Porque a gente sabe, não gostar do professor, a gente não aprende, não vai prestar atenção no que está falando, não vai dar nem bola, né? Eu era uma que se eu não gostava, não dava muita pelota mesmo, né? Fazia o que tinha que ser feito, mas não dava muita pelota porque estava falando, não, né? Então a gente sabe que criar essas conexões com eles é outra vida em sala de aula, né? É outra história, outra situação, nossa, é transformador. Para mim, como professora e como pessoa, eu digo, né? Eu me transformo a cada dia que eu vou na sala de aula, cada dia que eu vou é uma demanda diferente. Eu brinco muito com eles, eu digo assim, que profissão que acorda cedo, vai trabalhar e escuta as pérolas que vocês falam em sala de aula, né? O que vocês têm a dizer, ninguém vai ter essa oportunidade, né? Esse privilégio. Eu digo, é só eu. Eu digo, é só vir para a escola trabalhar, brinco com eles, né? Aí eles, professora, é só a senhora mesmo. Eu digo, mas é verdade, ninguém vai ter esse privilégio que eu tenho. E aí eles ficam olhando, assim, né? Porque é diferente do que eles pensam, né? De um professor, às vezes. Isso que você trouxe, né, do organizar, né? O que eu faço primeiro? Eu acho que trazendo para a nossa realidade, os papéis da mulher, né, é isso, né? A mulher, ela é a multifunção dentro da casa, né? Se você for pensar numa empresa, se nós tivéssemos que contratar uma pessoa para fazer cada coisa que a mulher faz, teria uma empresa bem chata, né? Porque ela é a compradora, ela é estoquista, né? Ela cuida da manutenção da casa, Vários, de todo faz, mundo, de todo mundo, né? né? Faz as vendas, faz tudo, né? Claro que ela sempre, né? Como você, eu, né? A gente tem essa sorte de contar com um parceiro que também está do nosso lado, mas cada um tem a sua função, tem o seu papel, né? E isso é muito importante. E como mãe também, esse maternar que você leva para dentro da sala de aula também se reflete dentro de casa, né? Porque Sim. o que você aprende com eles lá, você consegue também trazer para dentro de casa de alguma forma como um exemplo, né? De como olhar para os filhos, às vezes, e ver que um filho dentro de sala de aula não é visto em casa, É, né? bem, foi muito isso. A gente escuta muito isso. A mãe não conversa comigo. O pai só trabalha, a mãe só trabalha, né? E às vezes tá ali, jururu, e daí você diz assim, mas tem alguma coisa errada, você enxerga que tem alguma coisa errada, né? Porque às vezes é falando, e daí tem alguma coisa errada. A gente enxerga muito isso em sala de aula, né? E essa questão das funções, que nem você fala, todos os dias, né? A gente já acorda já planejando o dia de todo mundo, né? Tanto nós quanto dos filhos, do marido, né? Claro, a gente divide as tarefas, mas quem planeja primeiro já aqui, já fica ali, né, maquinando, é a gente. Depois a gente divide. Mas geralmente é a gente que planeja, né? Às vezes eles não. Porque é do homem também, muitas coisas, às vezes não se, eu digo não se ligar, né? Nos O detalhes. homem é execução, né? Sim, Então, o homem, parte quando de está no trás, né? masculino, é execução. É.
E a mulher é a do planejamento, né? O nosso lado feminino. Por isso que a harmonia dentro da gente, né? O nosso feminino e o masculino, ele precisa estar harmonizado, que é diferente de equilibrado. E quando a gente pensa em equilíbrio, é 50-50. E na vida a gente sabe que a gente não é assim. Às vezes a gente vai ter que pôr o nosso masculino para agir e dizer assim, ó, vamos fazer a coisa acontecer, né? E dar uma agitada. Mas quando a gente está no nosso feminino, é o planejar, né? E ó, agora executa. É, bem isso. Ó, a tia tá ali. Oi, tia, tudo bem? Temos, Oi, tia. temos que agradecer, ó, que a gente tem uma audiência bem querida mesmo. E eu acho que elas estão loucas para conhecer os cookies também, né? Pena que tá longe, porque senão já ia ter um cafezinho aqui, ó. Eu trouxe alguns para mostrar, mas é só para, que nem diz a avó, né? Só para atiçar as bichas. Só para comer com os olhos. É só para comer com os olhos, é bem isso. Léa, e hoje então você está trabalhando como professora e fazendo os cookies sob encomenda, é isso? Sim, isso. Ah, certo. Teve que ficar sob encomenda, né? Porque a demanda da entrega, o delivery, né? Como eu fazia antes, por conta de estar em sala de aula 40 horas semanais, não me permite, né? Eu estar saindo da sala de aula para fazer o delivery. Então, fica por encomenda. Aí, encomenda durante a semana, sexta, noite, sábado e domingo a gente faz as entregas daí. Fica assim, porque é o que deu para conciliar por enquanto, né? Claro que a ideia é, de repente, mais tarde, conseguir reduzir carga horária e trabalhar mais com os cookies. Tenho essa vontade ainda, né? Tá aqui, não tá guardadinha lá, tá no stand-by, mas ela tá criando forma ainda para ver como que isso vai acontecer, né? Mas a ideia é essa. E aí a gente vai fazendo as campanhas de Natal, né? Tem os doces de Natal feitos todos com massa de cookie, tem os doces de Páscoa, né? Tem as campanhas que a gente vai lançando conforme vai as demandas do ano, né? Acontecendo Dia da Criança, Dia da Mulher, que tá aí, né? Então, às vezes a gente posta lá, né? Dando um toque para os homens, né? Ó, né? Fica ligado, mulher gosta de doce, né? Um cookie de chocolate, como é que é aquele vermelho? Como é que é o nome daquele vermelho? É o Red Velvet. Muito bom. E a gente esse aqui, né? Esse, né? Eu vou quebrar, posso fazer, tá, casa bicha? Peraí, deixa eu ver se o pessoal tá preparado. Ela quebra ou não quebra? Quem tá ao vivo com a gente aqui? Vocês estão preparados? Vai mandar um emoji de cookie se vocês querem que ela quebre, para vocês verem como que é dentro. Quero ver se quero ver emoji de cookie subindo aqui. Vai ter cookie pro Dia da Mulher, então, Leia? Sob encomenda, sim. Eu tô aceitando as encomendas e aí a gente vai fazendo, né? Mas é bem legal. Tem vários modelos, né, que dá para fazer. Dá para fazer formato de coração, fazer a caixinha de cookies, enfim. Gente, a caixa de cookies é um mimo, assim, ó. Realmente é um presente, né? Eu ganhei as de Natal. Era em formato de livrinho, sabe? Coisa mais linda do mundo. Então, assim, ó, não, vai além do que tá dentro, sabe? É todo o cuidado que ela tem. Ó, tá enchendo de cookie aqui. Quebra, quebra, quebra. Vou quebrar esse cookie, então. Né? Então vamos ver ela quebrar o cookie. Eu consigo virar aqui para vocês. Ai, pode. Gente do céu. Né? Olha. Não, Léo, dá uma mordida por mim, por favor. Ou chama a Ceci. Ceci, morde pra tia. Vamos pegar você que você nem gosta desse cookie, né? Vem. Ceci, morde, diz pra tia se tá bom. Vou deixar você. Ai, meu Deus. Tá bom, Ceci? Tá muito bom, Ceci? Ai, meu Deus do céu. Filha. Que delícia. Fica dó dela, né? Que ela gosta, ela leva de lanche às vezes pra escola, sabe? Dá até um dozinho. Dá dó das outras crianças que não fazem. Ela sai tão triste de casa porque tá levando de lanche. Eu levo de lanche. Às vezes eu falo que eu vou dar um pedacinho dos meus amigos e eles falam, eu quero um, eu quero um, eu quero um. Dá leilão lá pra dividir, né? Uhum.
Não faço Ou seja, pergunta. vamos falar para os amigos que eles têm mãe, né? Que Dia da Mulher tá chegando, para eles fazerem as encomendas com a mãe. É, né? Você Dia acha que tá bom? do marketing. Deve estar bom, né? Deve tá bom, pelo menos dedinho. É. Ai, gente, olha. O pessoal tá dizendo que delícia. Ó, tia, oi, tia. Tia Marmente, Margarete. Tia Margarete, tia Lourdes, Tem. a minha amiga Yara, minha comadre, a Tudo bom? terapeuta Sandra. Ah, tem uma galera aqui assistindo a gente, coisa boa. Muito bom. Ô, Leia, E aí, então na licença maternidade foi que te despertou para começar a botar a mão na massa. né, para fazer alguma coisa para entrar uma renda extra, né? Eu digo, eu tô muito parada. Assim, eu nunca fui de ficar parada, né? Sempre parada, né? Ninguém conhece, você sabe que é ligado no 320, né? Aí a mãe disse, mas não viesse curtir o neném? Eu digo, mas eu tô curtindo o neném tá aqui comigo junto, não tá longe, né? E aí comecei a fazer, eu digo, vou atrás, fui até atrás, foi o curso da Denise, né? Foi muito bom o curso dela, assim, bem, tudo online, mas muito bom, assim. Eu fiz o teste, fiz a primeira massa, eu disse, deu certo a massa, eu digo, então agora é a hora de comprar o curso. Aí comprei o curso, né? E comecei a fazer aos poucos, foi aumentando o cardápio de pouquinho em pouquinho, né? De cara mesmo, saiu o Red Velvet, né? O tradicional, que foi o primeiro que saiu, que é esse aqui, que é o recheio de chocolate. E o de ninho com Nutella, né? Esse é o carro-chefe da casa, né? Os Vai três. ser muito bom. Gente, um cafezinho amargo, bem quentinho. É Meu muito bom. Deus, é Eu não muito tomo bom. café, Michele, porque não me faz bem o café. Mas um chazinho também Ah, vai o bom. chazinho também vai. Também vai bem para Sabe quem não que toma café, um chazinho fica gostoso. os meus meninos, quando eles comeram, eles não acharam que era um cookie. Mãe, é uma sobremesa? Eu disse, Eu não já foi a mamãe que fez. Eu já tive um colega meu que disse, ele não lembrava o nome, ele, aquelas tuas bolachinhas lá, aquelas bolachinhas recheadas que é muito boa, você tá fazendo ainda. Eu achei engraçado ele chamar de bolachinha porque ele não lembrava o nome, mas não tá tão fora, né? Cookies, bolacha, tá tudo junto. Mas aí eu comecei a fazer, eu digo, vou fazer alguma coisa porque parada não dá. E aí fui fazendo aos poucos. Aí fui aprendendo a fazer as tortas, né, as guirlandas, e foi onde eu fui me encontrando. E quando eu comecei a fazer e fiz, assim, as primeiras vezes, que começou a vender bem, eu parece que foi um segundo momento de virada de chave, né? A primeira virada de chave que eu tive foi lá quando eu estava fazendo meus estágios, que eu disse, não é aqui que eu preciso estar. E a segunda virada de chave, né, profissionalmente falando, né, foi quando eu comecei a vender os cookies e vi que tinha público para isso, que tinha vantagem em vender, que ia dar um retorno. E eu me senti tão bem, tão realizada que eu disse, eu acho que é isso que eu vou fazer, sabe? Assim, Eu até falei pro meu esposo, eu digo, olha, mãe, eu tô tão realizada fazendo os cookies que eu não imaginava que eu podia ficar tão realizada fazendo, né? Parecia que eu tinha me encontrado de novo. Que a gente sabe que o puerpério é aquele momento que a gente fica meio no limbo, assim, né? Naquela névoa que, né, não sabe para onde vai, né? Que é puerpério pós-parto, a gente sabe que a gente fica perdido até se encontrar, né? Leva E a até gente 2 anos. acha que do segundo filho vai ser diferente, porque a gente já está sabendo. Já sabe tudo. Não, é igual, não muda. É igual no sentido de que continua aquela, né? Aquela névoa, né? E aí parece que foi acendeu a luz assim em cima de mim, igual aqueles desenhos, né? Que acende a luz assim, sabe? E ilumina, eu digo, ó, é isso, né? É no doce. Tanto que daí quando eu fiz e dei para algumas pessoas, eu dei a prova, né? Elas, meu Deus, por que você não trabalha com isso? Trabalhe só com isso, as tuas mãos são de fada para fazer doce, né? E eu sempre gostei de fazer doce. Sempre foi, tanto que né, em casa, nas festas aqui né, com a mãe, né, tudo, a Leia vai fazer as sobremesas, né? O meu irmão ficava com os salgados, a Leia faz a sobremesa.
eu sempre gostei, e aí quando eu vi que tinha uma fonte de renda, que eu podia extrair algo a mais daquilo, eu disse, nossa, foi uma sensação tão boa, tão única, que eu disse, eu acho que me encontrei também. E aí ficou a dualidade, né, agora, né, porque eu gosto muito de trabalhar como professora, me encontro também muito lá dentro de sala de aula, vejo que ainda tem muita coisa para fazer lá dentro, né, e os cookies, que é outra, que é onde eu relaxo, que é o meu contrapeso, né, porque apesar de eu gostar muito de estar em sala de aula, é um ambiente que às vezes a gente sai carregado de lá, a gente sai pesado, né, e aí fazer eles vai dar o contrapeso, né, dar o equilíbrio, faz a balança. Então agora estamos nesse dueto, né? Quem vai levar a Vanderleia, né? Por enquanto. Por enquanto os dois estão levando. Vamos ver quem vai levar definitivo, né? Mas acho que esse é o grande desafio de quase todas as mulheres, né? Equilibrar esses papéis, né? Bem isso. Saber a importância que a gente tem em diferentes papéis que a gente ocupa, né? E aí que vem a linha, né? Que é o tema que é o puxa-linha da nossa conversa, que é vários papéis continuando sendo única, né? A gente consegue ser única mesmo atuando em várias coisas diferentes, né? Porque a postura da Leia, da Vanderleia, lá na escola, como professora, é uma postura diferente de, por exemplo, como mãe em casa, né? Sim. Como confeiteira, como vendedora, né? São papéis diferentes, como filha, como esposa, né? A gente se encaixa, a gente se adequa, mas um fiozinho conecta todos esses papéis. E essa é a nossa identidade. Bem isso. E eu vejo na Vanderleia a identidade do servir, né? De uma ponta a outra, independente se é com a mão na massa ou com a mão no giz, né? Você está no servir. E aí essa figura, que é o fio que conecta todos, se ela se mantém forte, resistente, não importa se você está equilibrando os pratos nesse momento, né? Você ainda está seguindo esse fio, né? E eu acho que esse é um ponto muito importante para nós todas, mulheres. E para vocês, homens que estão assistindo, que tem mãe, que tem irmã, que tem namorada, entender que, assim como nós, vocês também têm um fiozinho que conecta, que tem várias personas, mas nós, mulheres, temos algo diferente que vocês, que é a ciclicidade. Que tem momentos do mês que nós não estamos alto astral, nós estamos querendo matar alguém. Né? E tem momentos do mês que a gente está assim, tipo, meu Deus, eu tenho muita energia, hoje eu vou Dominar o mundo, né? dominar o mundo. E o homem, ele não é cíclico. Nós somos. Então é importante a gente também respeitar isso em nós. Bem isso. Eu tinha uma paciente uma vez, Leia, abrindo um parênteses aqui, que ela tem uma loja. E ela é a modelo da loja. Então ela tira foto com as roupas, etc, né? Só que daí tem aquele momento do mês que ela tá zero. E daí naquela semana ela não fazia nada de postagem. Porque ela não estava se sentindo bem. E tá tudo bem se recolher. Então, entendendo essa ciclicidade, o que nós fizemos? Nós fizemos o calendário dela. Quando ela estava naquele momento que ela estava se sentindo linda, maravilhosa, toda poderosa, ela fazia um banco de imagens. E naquela semana que ela estava, o que ela tinha? Um banco de imagens prontas. Ah, mas aquela camisa que ela postou já saiu. Sim, só que o cliente, ele é uma isca, ele vai vir para a loja. Ele vai vir para a loja, ver aquela camisa vendeu. Postou hoje, vendeu. Tem outra, ele vai comprar outra. Agora, a imagem dela desaparecida do mundo vai fazer com que ela tenha problemas que vai além do pessoal, que vai para o financeiro, que vai atingir o funcionário dela, entende? Bem isso. Então, Bem, é isso, né? Essa questão de equilibrar, que nem a gente fala, né? Equilibrar tudo é equilíbrio, né? Então você consegue dosar, né? E ver. Até porque a ideia também de ir para a área dos cookies era talvez reduzir um pouco mais a carga horária para poder estar mais em casa, né? Poder cuidar da rotina melhor, um pouco melhor do que já é, né? A rotina da casa, das meninas, né? Porque são duas. Então, poder dar atenção maior para as duas.
que elas estão numa fase que elas necessitam mais da gente, né? Você tem 2 meninos, o teu já tá. Um já tá na adolescência, né, praticamente, né? A Uhum. minha tá começando a chegar na fase da adolescência. A outra tá na primeira infância ainda, né? Então, a gente conseguir equilibrar e saber dosar as duas e, né, e no meio das duas ali também, as duas tentando se conhecer e se entender e ver o momento que cada uma tá bem e você conseguir fazer com que essa conexão das duas aconteça, né? Você precisa estar mais presente, né? Porque senão você vai virar só uma cuidadora dentro da tua própria casa, né? E a ideia não é essa, né? Então, a gente tenta, a ideia surgiu mais nesse sentido, tentar poder ficar mais um tempo em casa, né? Por enquanto ainda não consegui, mas daqui a pouco dá certo, né? Sim. E trazê-las para perto para participar desse momento, né? Porque além de mãe, nós somos exemplo, né? Então, Sim. quando a nossa filha ou nosso filho nos vê e nós trazemos eles para perto nesses momentos em que eles veem que a gente está feliz fazendo aquilo, eles já têm um exemplo de que trabalho não é uma coisa de sacrifício. Porque esse foi uma imagem que nós recebemos dos nossos pais, por exemplo. Que chegavam em casa, ai, que saco, tem trabalho segunda-feira. Ai, meu Deus, cheguei moído em casa, né? A musiquinha do Fantástico domingo à noite. Nossa, aquilo lá era terrível, né? Acabou o Faustão, acabou o final de semana, né? Semana, né? Vai dormir cedo porque o pai tem que trabalhar cedo, né? Isso. Então, trazê-las para perto nesse teu momento, que é um momento, é claro, que está gerando uma renda, mas também é um momento de prazer. Tornar isso um prazer para elas também. Elas vão olhar para você com outros olhos, elas vão olhar para o trabalho com outros olhos. Opa, trabalhar dá prazer. Trabalhar Bem, é bom, né? Trabalhar me aproxima da minha mãe, me desenvolve um papel, né? Me dá importância. No caso da Ceci, me dá importância, sim, né? bem isso. Então, isso é lindo demais. É muito bom. É muito bom ver a felicidade, principalmente quando ela tá ali, né, nas lives, né, que ela fica na ansiedade, naquela facerice, né? É muito bom ver ela. É muito bom ver ela assim. É uma sensação maravilhosa, né? Como mãe, no papel de mãe, né? Agora falando, é muito legal ver. Ela se diverte, né? E ela tá no mundo que é dela, né? Na era digital. Ela nasceu nessa época, né? Nessa era digital. Claro que ela não tem acesso, né? A celular, tem quando a gente permite, mas ela se dá muito bem na frente das câmeras, né? Ela gosta. Ah, Né? É diferente. eles já nasceram com esse download ali, já É, vem. já vem Já... com essa programação de Ah, fábrica, né? já vem. A gente Aham, teve que instalar e ver se ia rodar o programa ainda, né? sim. Mas ela se diverte. Ela se diverte na frente das câmeras, é muito divertido. As primeiras lives mesmo, depois que acabou, eu me partia dando risada, porque eu dizia assim, meu Deus do céu, como é engraçado ver, né? A diferença de gerações, né? Eu ali, o meu irmão me ajudando também, né? Meu irmão teve um papel bem importante também, me ajudou bastante no início ali dos cookies. Ver a diferença, né, de mim, do meu irmão, dela ali, né, a diferença de gerações lidando com essa parte, né, é muito divertido de ver, né? A gente se diverte vendo. E aí fica muito feliz, né, eu fico muito orgulhosa, né, porque a gente acha assim, nossa, né, Qual foi o maior desafio que você precisou passar nesse período, ou de professora, ou como mãe, ou como esposa, enfim, de um dos papéis que você desempenha, desempenhou? eu acho que o principal desafio, assim, dentro da vida de professora, falando assim, é você não trazer para casa os problemas da escola, sabe? Porque dentro da escola, como eu falei, né? A gente é mãe lá dentro também deles, né? Eles são os pintos da gente, né? A gente quer cuidar. E às vezes eles vêm com algumas demandas que a gente diz, nossa, né? Tão novo e passando por tudo isso, né? E aí você não trazer isso para você. Você conseguir auxiliar, dar o caminho, tudo, mas não pegar para você essa carga, sabe? Eu acho que ainda para mim, apesar de ter 12 anos já de chão, de sala de aula, para mim é o mais desafiador. É você
conseguir lidar com aquelas pessoinhas que você olha e diz assim, meu Deus, como é que consegue? Eu, talvez na idade dele, talvez não conseguisse lidar com tudo que lida, né? Ainda hoje, na idade que tenho, depois de ter toda essa experiência de vida, talvez não conseguisse lidar com tudo que lida, né? E você pegar aquilo e não trazer para você, para dentro da tua casa, sabe? Não ficar com aquilo ainda para mim é o mais desafiador. Porque como você diz nessa questão de servir, você quer ver a pessoa bem, você não quer ver passando por aquilo. Então você não trazer para casa é o mais difícil para mim, de como professora, né, falando. Na área dos cookies, a maior dificuldade para mim que eu vejo assim é a questão de conseguir realmente, como você falou assim, postar todos os dias, conseguir ter uma continuidade. Isso ainda para mim, até que essa questão Instagram ainda é uma coisa que eu ainda preciso trabalhar melhor. Eu sinto que eu tenho mais dificuldade ainda. Mas são coisas que a gente aprende, né? Que a gente precisa ir, que é do dia a dia. É mexendo, é trabalhando, é fazer, né? E como mãe é aquela pulguinha atrás da orelha. Será que eu estou educando direito? Será que eu estou no caminho certo como mãe? Sabe? É o desafio de educar o filho para o mundo que a gente tem hoje, né? Que a gente sabe que não é o mundo perfeito que a gente idealizou para ter os nossos filhos, né? Que a gente gostaria que fosse, mas ter certeza que estão no caminho certo. Claro que muitas vezes eu olho porque que elas fazem, eu digo, não, eu estou no caminho certo. Às vezes você olha e diz, será que eu estou no caminho certo? Né? Diante do mundo que às vezes tão sem empatia, tão duro, né? Você criar uma criança com tanta empatia, com tanto carinho, e daí saber que lá fora às vezes vai ser mais cascadura, né? Como preparar para esse mundo tão cascadura que a gente tem hoje, né? Esse é, eu acho que é o maior desafio como mãe, né? E como esposa saber equilibrar tudo e conseguir conciliar todos esses mundos e tirar um tempo e dizer assim, não, eu sou mulher, né? Eu tenho que ter o meu tempo, né? Isso também é difícil da gente fazer, pensando que a gente é multitarefas, né? Mas a gente precisa tirar, né? Nem que seja uma meia hora por dia, precisa, né? Na semana, nem que seja na semana, conseguiu todos os dias uma meia hora, não. Na semana já tá de bom tamanho, né? Ir fazer a unha, por exemplo, para mim é fazer as unhas, né? Fazer as unhas é um momento meu, eu vou, eu faço, é só eu, né? Que é difícil também a gente conseguir às vezes, né? Às vezes a gente deixa de lado em função de tantas outras demandas, né? Mas para mim são essas as maiores dificuldades em cada um dos papéis que a gente exerce, né? Eu acho que é punk umas horas, mas a gente dá conta, né? Afinal de contas, a gente é mulher. Né? Isso, a gente dá conta, e é importante que você trouxe isso, e até nós temos algumas pessoas, muitas mulheres aqui nos assistindo, tem alguns homens também, dividam conosco também, né? Se faz sentido isso que nós estamos compartilhando, que a Leia está trazendo para nós, se você também passa por isso, né? Porque às vezes só o fato de saber que, ai, não sou só eu que passo por isso, sabe? Não é que alivia, mas você pensa assim, poxa, ela dá conta, eu também consigo. Eu também estou dando conta e nem tinha percebido. Eu também tenho essa dúvida, será que estou sendo uma boa mãe? E aí é que tá, sabe, Leia, que a gente também se questiona, só que a gente esquece que nós temos mãe também. E que ela também talvez tenha ficado com a mesma dúvida e nós estamos aqui. Estamos vivos, estamos produzindo, né? Sim, né? Talvez não produzindo ainda, né? E esses diferentes papéis, né, e que você trouxe, de ser professora, né, o desafio de ser mãe, né, de ser empresária, da disciplina, né, que a gente se disciplina tanto para várias coisas, mas tem coisas que acaba ficando. E aí que tá, acho que a chave é não se martirizar por falhar, Sim, bem isso. porque nós vamos falhar, né? Porque hoje a mulher, de modo geral, ela quer ser super poderosa, a heroína, né? E aí que mora o grande problema. Cumpra o teu primeiro papel. O primeiro papel é o quê? Ser você. Ser mulher. Qual que é o seu segundo papel? Ser esposa. Qual que é o terceiro papel? Ser mãe.
Mas Michele, ser mãe não vem ser antes de ser esposa? Quem veio primeiro? Bem isso. Por que você tem filhos? Porque você tem um marido. Uma hora esses filhos vão embora. E vai ficar só vocês dois. É bem isso. Então, é saber equilibrar. E agora vou tirar a palavra equilibrar, vou voltar para harmonizar. Harmonizar. Saber que às vezes você vai ser mãe do seu marido em alguns momentos, que não é o papel certo, mas às vezes você precisa maternar ele. Às vezes é necessário. Às vezes ele vai te dar colo. E tá tudo bem, né? Bem isso. Porque é a parceria. Então, é saber que em algum momento, talvez você falhe. Em algum momento, você vai chegar irritado em casa. Isso já aconteceu comigo N vezes, agora menos, né? Porque à medida que você vai se conhecendo, vai amadurecendo, você vai entendendo algumas coisas e conseguindo controlar outras, né? É. Mas quando meu filho maior era pequeno, né? Eu chegava em casa, às vezes, extremamente irritada do trabalho, né? E acabava descontando nele. E depois vem a culpa, É. né? É como digitar, né? Os de casa que sofrem, né? Exatamente, né? E os primeiros são os que sofrem mais, Sim. né? Então, é saber que, ok, falhei, o que eu aprendo com isso? E agora, o que eu faço com isso? Né? Isso. E eu não vou amar menos porque eu errei, eu amo ele igual, ou até mais. Mas agora eu preciso pensar, olhar para dentro e dizer assim, o que está acontecendo e por que estou estourando? Né? O que eu não estou conseguindo ter a inteligência emocional de contornar? É. A gente conseguir o passo de se conhecer de saber quem você é, onde, o que te deixa irritado, o que não te deixa, é como diz você, é primordial, né? Se você não se conhece, vai virar uma bola de neve e vai virar em briga o tempo todo, né? O tempo todo gritando, o tempo que nem diz a minha mãe, vira uma casa de louco, que vira só em gritaria, né? E aí quando você vê as crianças estão gritando e você está gritando porque elas estão gritando, né? E veio da onde isso tudo, né? Sim. E o Né? fato de se conhecer, né, Vanderlei, o que acontece? A partir do momento que eu começo a me conhecer, parece que eu gostaria de mudar o meu marido, mas só o fato de eu me conhecer, ele vai mudar o comportamento dele. Eu não preciso mudar ele, eu preciso mudar, Bem isso. né? E você falou uma coisa muito legal, que é do se conhecer. A partir do momento que eu comecei a entender o que eu estava sentindo e dar nome para o que eu estava sentindo, eu assisti uma palestra chamada Zerar o Cronômetro. E aquilo foi uma chave. Foi antes de eu estudar neurociência, foi uma chave, assim, foi bem antes. Antes de 2018, quando 2018, 2017, eu comecei a estudar, né, o cérebro, né? Antes disso, eu assisti essa palestra Zerar o Cronômetro. O que foi isso? Ela dizia assim, que as pessoas não têm culpa das heranças que você dá para elas. Que você chega em casa, se as pessoas lá na tua casa está um ambiente de paz e harmonia, neutro. Você chega em casa com um monte de herança do teu trabalho, do trânsito, sei lá do que, da notícia ruim que tu viu, e tá lá o teu marido que também tem as heranças dele. Mas o homem geralmente vai para a caixa do zero, né? Lá no nada, né? A mulher não. Ela descarrega. Ela não zera o cronômetro. A Leia, que eu estou conversando, não tem nada a ver com o que aconteceu comigo durante o dia. A mesma coisa que, de repente, a pessoa que eu vou conversar daqui a pouco não tem nada a ver com o que nós duas conversamos. Mas se eu não souber o que eu estou sentindo e o que o meu corpo está demonstrando, eu vou levar. Eu vou levar para o cliente, de um cliente para o outro, a herança de um para o outro. Levei uma negativa de um cliente, já no próximo já vou ruim para atender. Né? Vou levar uma. Saí de uma sala de aula agitada, uma quinta série maravilhosa, né? E eu entro lá no sétimo ano, que às vezes está mais calmo, e eu já chego irritada, porque tirou do prumo, leva a herança, né? E assim faz para casa. Então aquela chavezinha foi assim, tipo,
eu não tô sabendo administrar esse negócio. Tem alguma coisa que eu preciso entender em mim. E aí, saber a hora de pedir ajuda, né? Eu acho que saber a hora de procurar ajuda é outra coisa principal também, porque você está vendo que tem alguma coisa errada, mas você também não procura ajuda, também não vai resolver, né? Você tenta resolver sozinha, né? Se nem sozinha você consegue se entender. É que eu brinco muito aqui, às vezes, com meu marido, né? Principalmente nos dias, né, que a gente não tá muito legal, muito bem. Eu digo, ui, amor, olha, hoje eu tô daquele tipo que é onde eu vou, eu tô e eu não tô gostando, né? Então, imagina, se a gente, às vezes, nem a gente se entende, nem a gente sabe o que quer, né? Às vezes, procurar ajuda, pegar uma pessoa de fora, vai conseguir, às vezes, te fazer enxergar uma coisa que você diz, nossa, sabe que às vezes era só isso e eu fazendo aqui uma tempestade no copo da água, né? Então, eu acho que é primordial, né? A gente procurar ajuda, às vezes, sair, conversar com alguém que é mais experiente que você, né? Não quer procurar ajuda profissional, porque acha que, né? Vai Uhum. procurar a mãe, por que não a mãe da gente, às vezes, né? Uma irmã mais velha, uma tia que você Pastor. vai procurar alguém que você se dá bem, que você tem abertura, né? Conversa. Às vezes, é só no você conversar ali, você se desabafar, já te clareia, né? Já te clareia a mente e você dá aquele estalo e diz, bah, é aqui o problema, né? Eu preciso procurar ajuda. Freud mesmo falava, né, na psicanálise que a verbalização, né, o fato de, porque lá era de Vance, fala, né? Então, só o fato de falar, você já vai resolvendo. Às vezes, não existe nem intervenção, né? Às vezes a pessoa nem te falou nada, só o fato de você falar, você já vai solucionando o problema na tua cabeça, né? Porque daí volta o quê? De novo, o pensamento organizacional, né? Você começa a organizar as suas ideias. Exatamente. Então, uma coisa que às vezes, dependendo da situação que a gente pega aqui, uma dica que eu dou é, se você está muito agitado, você quer falar alguma coisa para alguém, numa situação crítica, né? No conflito. Ao invés de você falar para alguém, amanhã eu vou pegar, tá? E Sabe? amanhã não me passa, não me escapa. Ou daqui meia hora, é só ele sair da reunião, nós vamos conversar. Sabe o que você faz? Antes disso, pega teu celular, que hoje você tem esse recurso, manda um áudio para você mesmo, falando tudo que você quer falar. Descasca a batatinha, bota para fora tudo. Daí depois, dá uns 5 minutinhos, toma um água, um café, come um cookie, né? Né? Açúcar faz bem, chocolate, né? Libera a ocitocina, deixa a pessoa mais amigável, mais quentinha, tá? E aí você escuta o teu próprio áudio. Mas não como você mesmo, tipo, alimentando minha raiva. Não. Como se você fosse outra pessoa recebendo. E aí você pensa, acho que eu passei do limite. Acho que não é bem assim. É uma forma de você fazer um filtro de você mesmo. Né? Pra ver se você às vezes não tá puxando coisa lá do arco da velha, que não tem nada a ver com o que Isso. aconteceu agora, né? Isso. Então você vai processar, dá um tempinho, né? Se possível, vai para um lugar, se está num lugar muito frio, vai para um lugar mais quentinho, para o teu corpo se acolher, se acolhe, se abraça, vai tomar uma água, faz um xixi. Depois tu vai lá e escuta, mas escuta assim, ó, com uma audição caridosa. Se eu fosse, imagina que eu estou mandando esse áudio para você, Leia. Se eu fosse a Leia, como que eu ouviria isso? Né? O pessoal que está assistindo a gente, faz sentido essa dica? Porque às vezes é só o que a gente precisa era se ouvir para ver que às vezes nós passamos do limite. Se a gente tivesse realmente já de primeira falado o que tinha pensado, talvez ali a gente causasse, né, um caos desnecessário. Com certeza, né? Muitas vezes vai se tornar um caos, né? Na maioria das vezes, né? Tudo que é feito cabeça quente não dá certo, É. né? E em especial nós mulheres, né, que essa live é especial Dia das Mulheres, nós temos dias do mês que a gente realmente tá assim, que a gente tá mais nervosa, né? Seja que você tem o teu ciclo menstrual, seja você que já passou pela menopausa, está passando por ela, e quem está passando por ela tem aí um nível de testosterona maior, e aí você tem, né, mais sangue correndo nas veias, mais vontade, né? A mulher fica mais macho. Então, tem que ter um pouquinho mais de paciência com você mesmo e com os outros.
A gente aqui em casa já tem o combinado, né? Fica a dica aí, não sei se vale, mas aqui em casa funciona um pouco, o dia que eu acordo, que eu tô vendo que eu começo a estourar por qualquer coisa, eu já digo. Tente não conversar muito, não faça muita piadinha, porque eu tô vendo que eu tô estourada. Aí já alivia um pouco, porque daí às vezes uma brincadeira boba, que às vezes não tem nada a ver, que faz direto com a gente vai estourar com uma besteira, né? Vai falar coisa que não deve, às vezes, né? Coisa que vai só magoar o outro. Então, aí a gente conversa assim, eu digo, ó, essa semana aí deu uma aliviada nas brincadeiras, porque eu não quero brigar. Eu digo, não quero brigar. Aí já tô, a Cecília, que já entende um pouco mais, já sabe que tem coisas que é melhor ela evitar. O marido também, aí a casa fica mais harmônica, como diz, fica mais harmonizada para não virar em guerra o tempo inteiro, né? Porque senão vira só guerra. Isso aí. Mas acho que esse é o ponto, harmonizar, né? Tanto os nossos papéis, né? E saber que esses papéis, eles influenciam, né? No ambiente em que você vive, seja na sua casa, no seu emprego, né? Na comunidade. E o quanto é importante. E o fato de se conhecer como mulher faz você também compreender as outras. Sim. Porque a disputa entre mulheres, mesmo que de forma inconsciente, ela é muito grande, principalmente quando você trabalha num ambiente com muitas mulheres, né? Então, quando você conhece, você sabe o que te afeta, o que não te afeta, você escolhe também o que te afeta e o que não te afeta. Você consegue. É que nem. É como diz aquele. Não lembro se foi você que repostou, ou se foi a Lucimara, que eu também acompanho. Mas você consegue colocar as pessoas nas devidas prateleiras, né? Você consegue colocar na importância que elas vão ter ali naquele momento na tua vida, né? Então, se você sabe que aquilo te afeta, não põe na prateleira importante. Porque às vezes o que a pessoa falou é só uma abobrinha que você vai se irritar porque foi a pessoa que falou, né? Não tem porquê, né? Eu costumo sempre brincar. Até as pessoas falam, nossa, você é tão calma. Eu disse, não é uma questão de calma, mas é uma questão de você saber o que vai te fazer bem, o que não vai, e dar abertura para aquilo ou não, né? Então, se você dá abertura para aquilo que não vai te fazer bem, obviamente você vai viver chateado com Deus e o mundo, né? Então, é saber olhar o mundo com outros olhos, às vezes, né? Tentar ver o melhor ali, o melhor caminho ou o melhor das pessoas, para não se irritar tanto, não viver franzino, né? Toda a vida ali bravo, irritado. E acho que agora, pegando o que você falou, acho que e o tema da nossa live, né, que é como desempenhar esses vários papéis sendo única, né? Então, manter esse equilíbrio, esse olhar harmônico, esse olhar para o outro como o outro é, acho que isso que você trouxe, sim, é muito importante, dar importância para aquilo que realmente tem importância, né? Porque eu penso que às vezes a gente tem uma vida tão curta aqui, né? Muito. Para viver tão irritado o tempo todo, tão bravo com o mundo o tempo todo, para ver só maldade nos outros o tempo todo, que não vale a pena, né? Às vezes você tentar tirar, por mais que a pessoa ali tenha feito alguma coisa errada que você não gostou, né? Naquele momento ela errou contigo, mas e todas as outras coisas boas que ela fez? Vai se anular tudo aquilo por causa de uma ruim, né? Uhum. E talvez nem foi ruim, você que não estava num momento bom e não percebeu que não tinha uma coisa a ver com a outra, né? Então, eu sou uma pessoa que eu não gosto de ficar brigando com todo mundo. Eu sou de briga. Eu gosto de conversar, né? Conversando, todo mundo se entende, né? Não precisa ver quem grita mais alto para ganhar na conversa, né? Eu prefiro conversar. E é isso que às vezes as Tem pessoas. essa frase, mas tem uma frase, eu não lembro agora de quem é, que é se você grita tanto que eu não te ouço, Bem isso. né? Nem sempre é no grito que a gente ganha as coisas, né? Às vezes você vai conquistar a pessoa, vai ganhar a pessoa na conversa, né? Você sendo mais educado, porque a frase gentileza gera gentileza, é fato, né? Por que a outra pessoa vai gritar contigo se você não tá gritando com ela? E quando uma mulher começa a gritar, ela tá saindo do papel dela. Ela tá saindo do feminino dela.
né? Ela tá com o masculino dela ferido e tá ali tentando mostrar um lado que não é feminino, que não é dela, né? Então, o lado da mulher é o lado analítico, da observação, não é do grito. Por isso que a mulher chora quando está com alguma situação que está incomodando. Porque essa é a forma da gente expressar o que está sentindo. Seja feliz, triste, emocionada, de várias formas. O homem não. O homem esmurra, grita, né? Faz barulho, bate nas coisas, é pulso. Porque né? Não estou dizendo que é certo ou errado, mas é a natureza. Bem Então, isso. quando a mulher ela está saindo desse lugar e está começando a gritar demais, esmurrar demais, ficar brava por tudo toda hora, então é a hora de rever a harmonia entre o feminino e o masculino dentro dela. Né? Às vezes ela teve como exemplo, dentro da própria casa, uma mãe que precisava fazer tudo. Aquela mãe que era a heroína que hoje a gente vê, né? E aí o que acontece? Essa menina nasce um feminino extremamente machucado e ela acha que ela precisa ser o homem da casa, precisa ser o homem na empresa, né? Porque Bem, se ela não for assim, ela não vai ser respeitada, ela não vai ser vista, não vai ser ouvida, né? É. E aí passa o exemplo depois para os filhos, para as filhas, aí vira um ciclo, né? e aí vira um ciclo. Eu cresci assim, Gabriela, né? Gabriela. E em homenagem ao Dia da Mulher, nós fizemos essa live hoje, né, para falando dos vários papéis, aprofundando em alguns temas, né, que foi muito bom também. E, claro, trazendo também essa doçura, né, da mulher, que a mulher também tem, né, que é a mulher que acolhe, que é a mulher que é doce. Esse é o lado da mulher, né? Mulher que olha para uma criança e vê, né, como você tem esse papel tão importante, ver além daquele ser humaninho que está sentado na cadeira, né? Ver um ser humano de verdade, alguém que está em formação. Isso é esse lado lindo e doce da mulher. Que também você tem, né, como representação o próprio cookie, né? O cookie tem o chocolate, a mulher ela é banhada de ocitocina, né? O nosso leite é produzido através, né, desse liberar de ocitocina, o parto na ocitocina. Então, o doce, muito bem casado com isso que você traz, de que é teu, que é a Wanderleia é o cookie, né? Que traz, né, através do cookie, esse amor para as pessoas. Né? É. E agora, na Páscoa, você também vai fazer, além do Dia da Mulher, você vai fazer alguma coisa na Páscoa também, temático? Provavelmente vou lançar a campanha de Páscoa, né? Que são os ovos com massa de cookie. Então metade do ovo, né? Meio recheado. Então é a massa de cookie, o recheio dentro. Né? Ele é fechado, depois ele é decorado. E vai para comer de colher, né? Ele é um ovo que dá para comer de colher, dá para comer, enfim, dá para abocanhar, dá para fazer o que quiser com ele, ele é muito bom, né? Ele é bem recheadão, bem delicioso. E Então vai ter também. quem quiser fazer encomenda, como é que faz? Daí Leia chama você no direct e começa a seguir primeiro o Wanderleia, né? Precisa seguir os cookies da Tia Leia, né? Tem lá no link da bio, né, o WhatsApp para entrar em contato, ou pelo direct também, a gente também aceita as encomendas por lá, né? Mas é nesses dois canais, né? No WhatsApp, que tá no link da bio, e no direct do Instagram. Tá. Daí faz a encomenda e aí agenda para retirada aí. Isso. Aham, daí a gente combina o dia que vai retirar, né? Pra ver como vai ficar. E você também faz ele para o pessoal pegar ele congeladinho para esquentar em casa? Dá para fazer. Mas a única dificuldade maior é acertar o ponto de assar, né? Porque aí, mas a gente faz também. Claro, vai as instruções, aí vai da pessoa seguir certinho as instruções para assar, né? Mas faz também ele congelado. Que Né? legal. As Então, duas tem as duas possibilidades. Por exemplo, se no meu caso eu moro
em outro estado, né? Eu moro em Rio Grande do Sul, você é Santa Catarina. Então, se porventura eu estiver passando por curitibanos e quiser pegar eles congeladinhos para guardar aqui em casa e fazer de vez em quando com um café, que é muito bom, pode ser também. Pode, pode, pode sim. Ele congelado, ele tem uma durabilidade bem grande, né? É 3 meses a validade dele. Então é grandinha, não é pequena, né? Dá para trabalhar bem com ele, assim. E aí, né? Ele depois de assado aí é 10 dias. Mas ele congelado é 3 meses, é bem tranquilo. Dá para usar. Então, para quem está assistindo a gente agora ou depois vai assistir a live gravada e quiser fazer encomenda e for passar por Curitibano, Santa Catarina, que é o centro do estado, né? Então, se você está no norte para vir para o sul, você vai passar por ali, né? 470, você vai passar, né? Se estiver no litoral indo para o oeste, você vai passar por ali. Se estiver no Alto Vale, é um pulinho para chegar ali, né? Pode fazer a encomenda e depois levar congeladinho. Ou se for pronto já, né? Também, 10 dias. Dá um bom tempo para comer cookie. Sim, tá passando. Lembrei do cookie, nem me deu uma vontade, né? Passa ali, só mandar mensagem, a gente deixa prontinho, né? Leia, gratidão imensa pela conversa, a doce conversa, né? Teve alguns temas que a gente se aprofundou mais, gratidão por permitir, né? E por estar aqui comigo no TPM Conecta. Obrigada por todas e todos que estiveram conosco, né, do começo ao fim, aqueles que entraram e saíram, aqueles que entraram e ficaram, sejam bem-vindos, aqueles que viram aquela coisa maravilhosa abrindo assim, saindo chocolate, né, e resistiram e não saíram. Então, muito obrigada, tá? Passem depois, vai ficar gravada a live no meu perfil e no perfil da Vanderleia, no Cookies da Tia Leia. Sigam o Cookies da Tia Leia, tá aqui em cima, ó. Você abrir aqui, ó, vai aparecer ali, só clicar e seguir, tá? Sigam ela lá. E depois vão lá na live e dão um coraçãozinho para ajudar esse conteúdo a chegar mais longe. Talvez inspirar tantas as mulheres que estão em processo de transição de carreira, que ou às vezes estão passando pelo processo pós-parto, nesse viés de maternidade, de querer ficar mais juntinho dos filhos, talvez possa encontrar um caminho, uma inspiração. Bom, Leia, por favor, deixe suas considerações finais. Eu quero só agradecer o convite, quero dizer que foi muito gratificante estar aqui, poder falar um pouquinho da minha experiência, né? Trazer um pouquinho da doçura dos meus cookies para vocês, um pouquinho do papel de professora, de mãe, de filha, enfim, né? Todos esses papéis que a gente desempenha. E agradecer de coração a cada um que, como diz você, que ficou, que entrou e saiu, que vai ver depois, né? Só agradecer e dizer para vocês que esperamos vocês lá nos cookies da Tia Leia também, né? E querendo os cookies é só entrar em contato que a gente conversa ali e se entende, né? Para ver qual o melhor caminho aí para vocês poderem estar saboreando eles, né? Qual que é o slogan mesmo do Cookies da Tia Leia? Um pedacinho de felicidade a cada mordida, né? Essa é a ideia, né? Que vocês tenham um pouquinho de felicidade em cada mordida. E saboreando um cookie inteiro não tem como não sair feliz, né? Depois de saborear um cookie da Tia Leia. Então, um pedacinho de felicidade para todos vocês. Obrigada, Vanderleia. Obrigada a todas. E o TPM Conecta dessa semana fica por aqui. Tô pronta, mulher. Beijo. Até a próxima. Tchau, Esse. Tchau, tchau. Tchau, tchau.